Agora que você já sabe tudo sobre o átomo de carbono e a sua classificação, vamos ver como se classificam as cadeias carbônicas. Bora lá? Nós temos aqui o primeiro caso da cadeia que é chamada de aberta. Observe o exemplo. Nós temos nessa estrutura essas pontas livres de átomos de carbono. Uma cadeia aberta ela é classificada assim quando, então, elas apresentam, né, uma cadeia aberta, pontas, estou abreviando, não abreviei não, pontas livres de carbono, beleza? Pontas livres lá de carbono. Então, elas vão ser chamadas de cadeias abertas. Olha essas estruturas logo ao lado. Perceba que nós não temos pontas livres de átomos de carbono. Todos os carbonos estão ligados entre si, formando uma estrutura fechada, uma estrutura cíclica. Sendo assim, uma cadeia cíclica, ou também conhecida como fechada, ela é classificada quando nós não temos pontas livres de átomos de carbono. Então, a ausência de pontas, aí que são pontas livres, né, de carbono, belezinha? Essa outra estrutura, interessante notar que você tem uma região aqui que é fechada, ou também conhecida como cíclica, né? E uma outra região logo ao lado que ela tem uma ponta livre de átomo de carbono. Então, uma região aqui aberta. Note que, então, ela é uma mistura das duas coisas que nós vimos anteriormente. Uma parte aberta com uma parte cíclica ou fechada. É por isso que ela é classificada como sendo mista. As cadeias carbônicas mistas são aquelas que apresentam regiões fechadas, né, mais uma região também aberta. Belezinha? Então tá lá. Detalhe mais. A cadeia aberta ela também pode ser chamada de acíclica, ou seja, esse A aqui, a negação, ela não é cíclica, ela não é fechada, ela é aberta ou acíclica, belezinha? Vamos mais. A cadeia ela pode ser classificada de acordo com a sua saturação. Esses compostos que eu coloquei aqui para a gente analisar, perceba que entre os átomos de carbono nós temos apenas ligações simples. Essa é uma cadeia aberta, essa é uma cadeia mista, a parte fechada com parte aberta, essa é uma cadeia fechada, mas apresenta apenas ligações simples. E aqui também é uma cadeia aberta, somente com ligações simples. Uma cadeia dita saturada quando você tiver apenas ligações simples entre carbonos. Então, apenas ligações que são ligações simples, lembrando que são ligações sigmas, só que se eu parar por aqui fica incompleto, tem que ser ligações simples entre carbonos, obrigatoriamente dado entre carbonos, beleza? Ao contrário desses compostos, se você notar muito bem, nessa região aqui nós temos uma ligação tripla entre carbono. E aqui nós temos também, nessa região destacada, uma dupla ligação entre os átomos de carbono. Essas cadeias são classificadas como sendo insaturadas, e elas são ditas insaturadas por justamente apresentarem, então, apresentam, né, duplas e ou triplas ligações, porque a gente pode ter compostos que tenham duplas e triplas na mesma estrutura, né, triplas aí, ligações. É lógico que são duplas ou triplas ligações entre átomo, né? Deixa eu melhorar aqui, entre os átomos de carbono. Então, apresentar duplas ou triplas ligações entre carbonos. Sempre a gente está analisando aí os átomos de carbono, beleza? Então, cuidado e atenção. Vou te mostrar um detalhezinho importante. Antes disso, a gente já começa a poder juntar informações. Por exemplo, essa cadeia aqui, a gente pode classificá-la como sendo uma cadeia aberta, por apresentarem pontas livres de carbonos, e também uma cadeia insaturada, né? Cadeia aqui, insaturada. Essa ao lado, nós temos uma cadeia fechada e insaturada. Então, a gente começa a juntar as informações que nós já estudamos. Às vezes dá uma dúvida quando ele coloca compostos dessa maneira. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, aqui e esse aqui, deixa eu ver, CH3, CH2, CN. Muito bem. E aí? Essas cadeias aqui, elas são cadeias, por exemplo, saturadas ou insaturadas? Vamos começar por essa esquerda. Nós temos carbono na ponta, uma quina também é carbono, 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 carbono. Lembrando que os carbonos aqui são completados em relação aos seus octetos pelas ligações entre os átomos de hidrogênio, mas na forma de bastão a gente não precisa demonstrar. Se esse carbono tinha uma ligação, então completa mais outras 3 com os átomos de hidrogênio.
Note que na cadeia carbônica nós temos apenas ligações simples. Ô Igor, mas não tem essa dupla? Pois é, essa dupla é com o oxigênio. E esse oxigênio não é um carbono disfarçado. Então nós temos apenas ligações simples entre átomos de carbono. Essa cadeia é classificada como sendo saturada. Bom, deixa eu ver essa aqui do lado que está na sua forma condensada. Eu vou abri-la. Nós temos esse CH3 aqui à esquerda, que vai então fazer uma ligação simples com CH2. Igor, como é que você sabe que é uma ligação simples? Carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Então nós temos aí 3 hidrogênios grudados nesse carbono, então falta apenas uma ligação. O carbono CH2, ele já tem 2 hidrogênios pendurados, então fez uma com o carbono à esquerda, vai fazer uma outra completando seu octeto. Esse carbono aqui, que está ligado ao nitrogênio, então vamos com calma agora nele. O nitrogênio, vale lembrar que ele é da família 5A, ou também conhecido como grupo 15 da tabela periódica. Sendo assim, eles apresentam os elementos dessa família 5 elétrons ao total. E para completar o octeto, segundo a regra dele, do octeto, nós temos a possibilidade de fazer 3 ligações covalentes, 3 compartilhamentos. O carbono já fez 1 e é tetravalente, faltam 3. E por que não, hein? Faz então uma tripla ligação, carbono-nitrogênio, e completa o seu octeto. E aí, tem tripla ligação? Então é insaturada? Claro que não. Nós estamos classificando a cadeia carbônica, então nós temos que observar as ligações entre carbonos. Carbono com carbono só faz simples ligação, então nós temos uma cadeia saturada. Belezinha? Então tá aí. Toma muito cuidado com esses exemplos, porque quando a gente vai classificar a cadeia carbônica em relação à sua saturação, aliás, quando a gente vai classificar a cadeia carbônica de um modo geral, a gente tem que sempre olhar para os carbonos, né? É claro que a gente pode olhar para outras coisas, mas especificamente primeiro para os átomos de carbono, beleza? Vamos continuar. Nós temos aqui a possibilidade de classificação em normal e ramificada. Uma cadeia normal, perceba que são essas duas estruturas, são aquelas que vão apresentar na sua composição carbonos apenas, né? Vou até melhorar aqui. Nesse caso, a gente pode falar que nós temos apenas, né, carbonos que são carbonos primários, ou seja, aqueles átomos de carbono, né, que estão ligados a um ou a nenhum outro átomo de carbono. Então, carbonos primários e ou, né, carbonos secundários, beleza? Então, nós temos uma cadeia aí chamada de normal, reta ou então linear. Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor essa cadeia. Olha só. Nós temos aqui, né, cada ponta e cada quina é um átomo de carbono, como a gente já sabe, e neste caso, nessa estrutura, nós estamos observando aqui, ó, o carbono das pontas, então dessa ponta livre, são carbonos primários. E aqui no meio do caminho, ó, esse carbono está ligado a 2 outros, esse carbono aqui está ligado a 2 outros, e todos eles aqui no meio estão ligados a 2 outros átomos de carbono. Então, todos esses carbonos aqui são carbonos secundários, o que faz com que essa cadeia seja uma cadeia normal, reta ou linear. Aí a gente olha essa de baixo e fala, Igor, isso daqui jamais pode ser linear reta, né? Assim, por quê? Porque está tudo torto. Bom, torto concordo que está, mas perceba, não é essa a classificação. Se a gente observar, ó, esse é um carbono primário, aqui nós temos um carbono também, aliás, secundário, esse é secundário, 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 e esse é primário. Nós temos apenas carbonos primários e secundários, então essa é uma cadeia normal, reta ou linear. Esses nomes reta e linear realmente confundem, mas cuidado, a gente tem que lembrar que é pela classificação de carbonos primários e secundários, né? Olha, vamos pegar esse exemplo aqui de baixo, a gente pode classificar como sendo uma cadeia aberta, né? Porque tem pontas livres de carbono. Tem dupla ligação entre átomos de carbono, então ela é classificada como insaturada, né? E agora a gente pode também falar que ela é classificada como sendo uma cadeia normal, reta ou linear, porque apresenta apenas átomos de carbonos primários e secundários, beleza? Um detalhezinho antes de a gente passar para outra classificação. Por que a gente escreve, os químicos na verdade escrevem em zigue-zague quando tem uma cadeia desse modo, né? Lembra que ligações simples entre átomos de carbono geram uma geometria do tipo tetraédrica, né? Então, esses carbonos que estão ali na cadeia, eles respeitam o tetraedro do carbono. Então, eles vão formando tetraedros, assim, dessa maneira. Opa, coloquei o carbono no lugar errado. Agora sim. Vão formando tetraedros que dão um zigue-zague. É a estrutura real que você tem dessas moléculas, beleza? Bom, voltando na classificação, ó, as cadeias podem ser classificadas como sendo ramificadas. Nesse caso, para ser classificada como ramificada, nós vamos ter aí carbonos terciários, né, terciários, e também nós podemos ter carbonos quaternários.
quaternários, né? Carbonos quaternários, vai chamar de quaternário, hein? Quaternários, belezinha? É claro que nessas estruturas ramificadas nós podemos ter também primários e secundários. Então, por isso que eu não coloquei apenas terciários. Podem ter carbonos terciários e quaternários. Então, observa aqui. Nessa estrutura desse composto, a gente tem nessa região, ó, esse carbono aqui, né, ele está ligado a 1, 2, 3 outros átomos de carbono. Então, esse carbono é um carbono terciário. Por ter um carbono terciário, então essa cadeia já é classificada como sendo ramificada, né? Então tá aí uma cadeia ramificada. Mais para frente, turma, a gente vai falar o seguinte, essa cadeia aqui, a maior sequência de átomos de carbono, ela vai ser chamada, dentro da classificação das ramificadas, de cadeia principal. E aquilo que está pendurado numa cadeia principal vai ser chamada de ramificação, né? A ideia é muito semelhante a uma árvore. Aqui nós temos o tronco da árvore, o galho, né, uma ramificação que sai do tronco, beleza? Mas isso fica mais para frente. Caso você precise ou queira se lembrar, essa é a ideia, né? A maior sequência de átomos de carbono é a cadeia principal e aquilo que está pendurado nos carbonos terciários ou quaternários vão ser chamadas de ramificações, beleza? Detalhes importantes, ó. A cadeia que é chamada de normal retolinear, por apresentar apenas os carbonos primários e secundários, e não ter ramificações, consequentemente, também pode ser chamada aí de cadeias não ramificadas. Então, atenção, ó, uma cadeia normal retolinear, ela também pode ser chamada de uma cadeia não ramificada, beleza? Ramificada. Se a ramificada apresenta carbonos terciários e quaternários, aquela que só vai apresentar primários e secundários vai ser chamada de não ramificada, belezinha? Tudo bem? Bom, vou pegar um exemplo aqui para ver se eu te confundo. Ó, vou pegar um composto, deixa eu ver na forma de bastão para ficar fácil. Vou colocar aqui, por exemplo, esse grupo. E aí? Essa cadeia é uma cadeia, por exemplo, aberta? Sim, é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia saturada? Sim, é uma cadeia saturada porque apresenta apenas ligações simples. O que mais que a gente sabe? É uma cadeia ramificada? Aí a galera olha e fala assim, tem esse negócio pendurado, ela é ramificada. Opa, cuidado, hein? Vamos ver. Esse carbono é primário. Esse carbono aqui está ligado nesse carbono, então esse é secundário. Esse carbono aqui está ligado nesse carbono, que está ligado nesse oxigênio. Peraí. Esse carbono está ligado nesse carbono, que está ligado no outro. Então, esse é secundário. Ah, tá. Esse carbono aqui é secundário, esse é secundário e esse é primário. Então, quer dizer que essa cadeia é uma cadeia normal, não ramificada? Isso. Mas, Igor, isso não é uma ramificação? Não. Né? Para ser uma cadeia ramificada, nós temos que ter um carbono terciário ou quaternário. E para ser chamado de ramificação, nós temos que ter, na verdade, grupos de carbono, porque aí gerariam carbonos terciários ou quaternários, beleza? Essa cadeia, então, é uma cadeia não ramificada, é uma cadeia normal. Às vezes a gente bate o olho aqui no grupo H, outros grupos que têm átomos diferentes de carbono e hidrogênio, e acaba achando que é uma cadeia aí ramificada. Olhe sempre a presença dos carbonos. Que tipo de carbono nós temos? Se for átomo diferente de carbono, oxigênio, de hidrogênio, desculpe, aí a gente não tem essa possibilidade. Tudo bem? Falando aí em átomos diferentes de carbono e hidrogênio, a gente pode classificar a cadeia carbônica em homogênea e heterogênea. Uma cadeia carbônica homogênea, né, ela só apresenta, vou colocar aqui dessa maneira, só apresenta carbonos, vou colocar carbonos e hidrogênios, beleza? Então a gente pode falar que é uma cadeia, mas espera aí, está incompleto, só apresenta carbonos e hidrogênios na cadeia carbônica. Lembrei, a gente está classificando a cadeia carbônica, então só apresenta carbonos e hidrogênios na cadeia, certo? Que é a cadeia carbônica. Muito bem, então cuidado e atenção com isso. Olha o primeiro exemplo que nós temos aqui, né? Observe que só tem carbonos e hidrogênios na cadeia carbônica. Essa é uma cadeia, então, chamada de homogênea. E o exemplo de baixo? Aí você pode confundir. Então, cada ponta aqui, cada quina, no caso, é um átomo de carbono. Não temos ponta porque é uma cadeia fechada.
beleza? O que é chamado de cadeia carbônica é essa região que eu estou destacando aqui em vermelho, né? Na cadeia carbônica, nós só temos átomos de carbonos e hidrogênios ligados entre si. Mas, Igor, e aquela C com dupla O aqui? Então, ela não faz parte da cadeia carbônica, beleza? Então, nesse caso, nós ainda temos uma cadeia chamada de homogênea, beleza? Essa cadeia é homogênea porque só apresenta carbonos e hidrogênios na cadeia carbônica conectados entre si, tudo bem? Agora, se nós tivermos então uma cadeia heterogênea, aí a gente já vai ter a presença de heteroátomos. Então, uma cadeia heterogênea apresenta aí aquilo que os químicos chamam de heteroátomo. Bom, por definição, um heteroátomo é tudo aquilo que é diferente de carbono e hidrogênio. Então, a gente pode falar que um heteroátomo, nesse caso aqui, é aquilo que é diferente, né, diferente de carbono e hidrogênio, beleza? Estou abreviando, não abreviei não. Mas, falar que apresenta um heteroátomo não é só, né? Falta alguma coisa, não é só isso. Apresenta heteroátomos especificamente entre carbonos. Então, para a gente classificar uma cadeia como sendo heterogênea, a cadeia carbônica precisa ter heteroátomos entre carbonos. Olha o exemplo aqui que nós temos, né? Essa cadeia carbônica, ó, a gente está vendo carbono ligado com carbono e com hidrogênio, de repente aparece entre átomos de carbono, então nessa região aparece algo que é diferente de carbono e hidrogênio, então um heteroátomo, e ele faz parte dessa cadeia que é chamada de cadeia principal. Então essa é uma cadeia classificada como sendo uma cadeia heterogênea, eu preciso ter um heteroátomo entre átomos de carbono, belezinha? Bom, cuidado, ó, vou te mostrar um outro exemplo aqui, né? Perceba que essa é uma cadeia homogênea, como a gente tinha visto anteriormente. Então, não faz parte da cadeia principal, nesse caso, ele está aqui, ó, pendurado. A cadeia carbônica é essa região aqui, né? E nós estamos observando que nessa região só temos átomos de carbonos e hidrogênios ligados entre si. Então, não faz parte da cadeia carbônica, belezinha? Vou pegar um outro exemplo, ó, CH3, CHBr, CH2 duas vezes. Aliás, CH2 duas vezes, CH3 duas vezes, tá? CH3 duas vezes. Agora sim. E aí, essa cadeia é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Aí a galera bate o olho e fala assim, pô, beleza, já tem um átomo de bromo aqui, vou classificar como sendo uma cadeia heterogênea. Mas será que é mesmo? Porque eu tenho que ter um heteroátomo ligado no meio de carbonos, né? Dependendo daquilo que a gente sabe, a gente já pode classificá-la como sendo homogênea. Então, assim, mas como é que dependendo daquilo que a gente sabe? O bromo, né, tá aqui, o bromo ele é da família 7A, ele é um halogênio, grupo 17. Sendo assim, ele faz apenas uma ligação covalente. Ele não conseguiria ficar no meio de dois átomos de carbono, concorda comigo? Então ele não pode formar duas ligações porque ele só consegue formar uma segundo o octeto. Então nós vamos ter o seguinte, CH3 aqui da ponta esquerda, aí nós vamos ter CH, esse carbono, tem um átomo de hidrogênio aqui, né? Aí nesse mesmo átomo de carbono o bromo está conectado, aí esse carbono está ligado nesse CH, está aqui. Então, o hidrogênio está para cima. E nesse carbono tem dois grupos, que ele está mostrando aqui, CH3. Então, tem um CH3 aqui e um CH3 aqui. Viu só? Nós temos apenas carbonos e hidrogênios ligados entre si. Essa cadeia é uma cadeia homogênea, né? Então, se a gente bater o olho no bromo e falar assim, bom, mas o bromo não poderia estar no meio de dois átomos de carbono, porque é impossível ele formar mais que uma ligação. Belezinha? Então, cuidado quando for observar o tipo de classificação entre homogênea e heterogênea. Bom, e aí para finalizar as nossas cadeias carbônicas, fechamos aqui com as cadeias que são chamadas de cadeias aromáticas, né? Para ter uma cadeia aromática, basta que nós apresentemos um benzeno. Então, cadeia aromática, aí ela apresenta, certo? Benzeno na sua estrutura. Então, benzeno na estrutura, belezinha? Então, tá aqui, estrutura. Esse termo aromática veio por conta do benzeno ele ter um
cheiro característico, né? Depois a gente vai ver que não é bem assim, mas hoje a gente sabe que uma cadeia que apresenta benzeno já pode ser classificada como sendo aromática. O benzeno é esse composto que apresenta 6 átomos de carbono, então C6, e 6 átomos de hidrogênio, H6. É um hidrocarboneto, consequentemente ele é apolar. Então nós temos aqui um composto tóxico, na sua forma C6H6, benzeno, né, carcinogênico, mas cuidado, não é porque ele é tóxico que ele não pode participar de outras moléculas, né, moléculas de cadeias aromáticas, que essas moléculas também serão aí tóxicas. Cuidado, o benzeno, assim, essa unidade é uma substância aí bastante tóxica, né? Existem 3 maneiras de a gente representar o benzeno. Nós temos essa primeira possibilidade, na forma de bastão, mostrando apenas carbonos e hidrogênios, não, mostrando apenas ponto e quina, né? Com essas 3 ligações conjugadas. Lembra que é conjugada porque ela pode, né? Primeiro, ela, neste caso, conjugada é dita por conta de ser dupla simples, depois a dupla, depois uma simples, depois uma dupla, assim por diante. E essas duplas aqui, elas podem se movimentar naquilo que é conhecido como fenômeno de ressonância. A mudança da posição dos elétrons π nessa conjugação é chamado de ressonância. A gente pode representar assim também, ou representa-se dessa forma, um hexágono com uma bolinha no meio. Eu particularmente gosto de representar assim para nunca esquecer dessas 3 ligações conjugadas que nós temos aqui. É muito comum a gente esquecer, então é melhor representar dessa maneira. Uma outra coisa, né? É interessante notar que o benzeno é uma estrutura totalmente planar. A sua estrutura, todos os átomos aí encontram-se no mesmo plano, ele é chapadinho no plano lá, então tem essa característica planar, beleza? Então, estruturas que apresentam benzeno já são chamadas de cadeias aromáticas, tá? Qualquer cadeia que apresentar benzeno é chamada de aromática. Nós temos exemplos de aí compostos aromáticos, ó. Esse daqui é o naftaleno, que entra na composição da naftalina, aquelas bolinhas utilizadas para espantar bicho, traça, barata, seja lá o que for. Esse aqui é o chamado do antraceno, né? E aqui é conhecido como fenantreno, belezinha? Então são compostos aí, eles são chamados de policíclicos aromáticos, né? Por que policíclicos? Porque você tem vários ciclos na estrutura e esses ciclos são ciclos de benzeno, então são aromáticos, são compostos policíclicos aromáticos. Antraceno e fenantreno é muito comum aí na presença da queima da nicotina, então são compostos carcinogênicos, beleza? Compostos policíclicos e aromáticos. Uma observação importante, existem outros compostos que não benzeno que são aromáticos, né? Então se a gente desenhar algumas estruturas, ó, esse daqui é o furano, beleza? Ele é aromático, furano. Aí a gente tem uma outra estrutura aqui com nitrogênio. Deixa eu pegar na minha colinha, porque eu nunca lembro a estrutura desses compostos danados. Tá aqui. Nitrogênio, tem uma dupla ligação, uma outra dupla ligação aqui. Aí nós temos o pirrol, né? Pirrol. E aqui nós temos a piridina. Deixa eu desenhar aqui bonitinho. Dupla ligação, dupla aqui. Ela é chamada de piridina. Né? Perceba, esses 3 compostos são classificados como sendo aromáticos também, aromáticos, mas não são benzeno. Então, muitas cadeias apresentam furano, pirrol e piridina nas suas estruturas e são classificadas como aromáticas também, por terem aí essa característica. Belezinha? Muito bem. Bom, para finalizar, nós temos os compostos que são chamados de compostos alifáticos. Cuidado com esse nome. Qualquer composto que não seja aromático, qualquer composto, a estrutura pode ter 1 zilhão de átomos de carbono, mas ele não apresenta nenhum benzeno na estrutura, então eles são chamados de compostos não aromáticos. Não aromáticos é chamado também de alifático. Qualquer cadeia aberta, fechada, enfim, é chamada de cadeia que não tenha benzeno, de cadeia alifática. Uma outra coisa importante, as cadeias fechadas, elas podem juntar nomes. Por exemplo, eu posso ter uma cadeia fechada, cíclica, totalmente saturada, né? E homogênea, por exemplo. Então, eu posso falar que é uma cadeia homocíclica. Ela é homogênea por apresentar apenas carbonos e hidrogênios ligados entre si e cíclica. Então, ela é homocíclica. Se nós tivermos uma cadeia fechada e no meio do caminho tiver um heteroátomo, então nós temos uma cadeia heterocíclica, beleza? São nomes que vão ser aí juntados ou
juntados ao longo do tempo, beleza? É isso aí. Até mais.